Botafogo de Ribeirão Preto e CRB, Botafogo da Paraíba e Brusque. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a projeção do futebol brasileiro desta terça-feira, dia 30 de junho. Beleza? Então já vamos lá, a gente tem alguns jogos se resumindo basicamente em Série B e Série C, são esses quatro aqui. Botafogo e CRB, Caxias e Anápolis, Botafogo da Paraíba e Brusque, Volta Redonda e Amazonas. Vou passar por todos eles aqui, beleza? Já vamos começar então com Botafogo de Ribeirão Preto e CRB. Duas equipes que a gente vai ver aqui a posição deles na tabela. Estão na parte de baixo da tabela. O Botafogo está na quinta colocação com 16 pontos. E o CRB está na 16ª, na beirinha da zona de rebaixamento, com 16 pontos também. Esse é o famoso jogo de 6 pontos. Quem vencer vai abrir 3 pontos em relação ao seu adversário. Se empatar, ambas equipes permanecem num contexto de luta contra o rebaixamento. Uma coisa que é interessante é ver a quantidade de gols marcados e gols sofridos. Então, o Botafogo em 14 jogos teve 14 gols marcados e 13 gols sofridos. É uma média de marcar um gol e sofrer um gol por partida. Já o CRB em 14 jogos tem 23 gols e 24 gols sofridos. Então é uma média de gols no jogo muito maior, né? Então vai ver quase que o dobro em relação a gols marcados e gols sofridos, né? Então vai ser interessante ver para que lado esse jogo vai puxar. Se para um jogo mais pegado ou um jogo de muitos gols. Pelo contexto das duas equipes, tende a ser um jogo muito brigado. E ambas equipes têm destaques individuais. Então, se eu fosse destacar alguém do Botafogo, aqui tá aparecendo o Igor. Mas quem eu vou destacar vai ser o meio campo aqui, o Morelli. O Morelli tá jogando muita bola, já tem 6 gols. Tá jogando muita bola mesmo. Um dos artilheiros dessa Série B sendo volante. Morelli, ex-Curitiba, ex-Goiás, joga muita bola. E o maior destaque do jogo é o Mikael. Se eu não me engano, ele é o artilheiro da Série B com 10 gols, inclusive. Tá jogando muita bola. O CRB tá à beira da zona de rebaixamento, mas o seu centroavante, que é o Mikael, tá jogando muita bola. Então, se eu fosse falar algum palpite para esse jogo, eu falaria aqui 2-1 CRB com o Mikael fazendo gol, tá? Se eu fosse dar algum palpite, eu diria isso daí, mas é um jogo que tende a ser bem intenso. Tá bom? E esse Igor que tá aparecendo, recentemente ele tá fazendo alguns gols pelo Botafogo, vem sendo importante pro Botafogo de Ribeirão Preto. Tá bom? Mas é um jogo muito tenso e que eu acho que o Mikael pode ser muito decisivo pela quantidade de gols que ele está marcando. Aí a gente vai pra Série C, onde tem Caxias e Anápolis. Jogo importantíssimo pro Anápolis, tá? Porque se a gente olha pra tabela, cara, o Caxias é o 10º colocado com 16 pontos, tá estável nesse meio da tabela. Hoje o líder da Série C é o Guarani com 22 pontos. Se o Caxias vence, ele vai a 19 e fica a 3 pontos do líder da competição. Ou seja, é um resultado importante para o Caxias grudar nesse pelotão de cima da Série C. Já o Anápolis é o lanterna da competição com 8 pontos. Vencendo, ele sai da lanterna da competição. Então o Anápolis precisa da vitória. Só que vai jogar em Caxias contra o Caxias. É muito difícil. Então aqui a tendência é que o Caxias faça valer o seu mando de campo e ao menos empate. Tá? É um jogo muito importante para o Anápolis, mas para o Caxias também é importante. Então, um jogo tenso aqui também, muito pelo que vale para o Anápolis de sobrevivência na Série C, mas onde o Caxias é melhor e jogando em casa no Centenário, eu acredito que o Caxias vença. Tá bom? Aí depois a gente vai ter Botafogo da Paraíba e Brusque, jogo que pode marcar um novo líder da Série C, tá? Quando a gente olha para a tabela, o Brusque é o segundo colocado com 21 pontos. Hoje, como eu disse, o líder da Série C é o Guarani, que tem 22. E caso o Brusque vença, o Brusque chega a 24 e assume o topo da tabela. Então, um resultado muito importante para o Brusque. Já o Botafogo está lá na 16ª colocação, também lutando contra o rebaixamento, com 13 pontos. Assim como o Anápolis nessa parte de baixo da tabela, né? Então, aqui é um contexto parecido com o que é Caxias e Anápolis. A diferença é, esse jogo é na Paraíba. Esse jogo o Botafogo joga em casa. Botafogo que é o time do Nenê, né? Então é um jogo tenso também. A defesa do Brusque é boa, né? A gente vê ali, o Brusque em 11 jogos sofreu 11 gols. Uma média de no máximo 1 gol sofrido por partida. Então vamos ver o que vai acontecer na partida. O Brusque normalmente dentro de casa é muito forte, né? Se eu fosse falar algum palpite aqui, cara, sinceramente eu falaria ou 1-0 Botafogo ou 1-1. Acho que vai ser um jogo de poucos gols. Para fechar, a gente vai ter Volta Redonda e Amazonas. Quando a gente olha aqui para a tabela, o Volta Redonda está na 14ª colocação e o Amazonas está na 9ª colocação.
O Amazonas recém-rebaixado da Série B para a Série C. E o Volta Redonda está nessa parte de baixo da tabela também. Tá, por exemplo, apenas um pontinho à frente do Botafogo da Paraíba, né, cara? Então, duelo importante também. O Volta Redonda jogando em casa tem que fazer valer o mando de campo. Só que a torcida do Volta Redonda não é tão grande. Então, normalmente, o mando de campo do Volta Redonda em jogos burocráticos, assim, que não valem grande coisa, a não ser que seja tipo um momento de semifinal de Campeonato Carioca, final de Série C, final da Série D, ou semifinal, ou algo do tipo, aí sim o estádio do Volta Redonda pode ficar mais cheio, mas sem essas exceções, né, normalmente é um estádio que a torcida não tem grande impacto para o desempenho do Volta Redonda. Então o Amazonas talvez não se sinta tão desconfortável jogando fora de casa. É um cenário parecido com o que eu já comentei aqui no canal do Novo Horizontino. Equipe muito forte, mas que o impacto da torcida é muito pouco, porque dificilmente cria um caos, cria um apoio muito grande que assusta os adversários, né? Coisa que, por exemplo, times na Série C como o Botafogo da Paraíba pode fazer, o Paysandu acho que é o que mais pode fazer isso na Série C, o Santa Cruz pode fazer também, porque quando o time realmente precisa, a torcida vai estar lá. E no Volta Redonda, o Novo Horizontino, são times que não tem uma torcida tão grande. Ou tão apaixonada, pelo menos. E esse daqui é um número assustador, cara. Em 11 jogos, o Volta Redonda fez apenas 7 gols. É menos de um gol por partida, um número muito baixo. Mas mesmo assim, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Volta Redonda. Impressionante. Enfim, se eu fosse falar algum resultado aqui, cara, sinceramente, eu acho que o Amazonas apronta e o Amazonas ganha de 2-1, mesmo sendo fora de casa. Tá bom? Mas vamos ver. Vamos ver, o Volta Redonda tem total capacidade de ganhar também. E no geral, assim, a gente passa por estes 4 jogos que terão no futebol brasileiro nesta terça-feira. Beleza? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para você sempre receber os vídeos novos. Por exemplo, eu fiz essa projeção aqui. Quando esses jogos acontecerem, eu vou comentar aqui no canal também sobre os resultados dele, né? Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!